Eu completei 2 meses de casada, depois de ter esperado mais de 4 anos sem me relacionar com ninguém, depois que eu saí de um relacionamento abusivo que destruiu completamente a minha saúde emocional e a minha saúde mental também, e depois de eu ter tomado uma decisão que o meu próximo beijo seria no altar, mesmo sem conhecer ainda profundamente a Deus, mesmo sem saber se eu conseguiria arcar com aquela decisão que eu tinha tomado. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Meu primeiro beijo com meu marido foi no altar, a nossa primeira relação foi na nossa lua de mel, e na lua de mel eu engravidei. E poucas semanas depois eu perdi o nosso bebê. E eu poderia fazer desse vídeo aqui simplesmente uma conversa para falar sobre aborto e sobre essa experiência que eu vivi, mas na verdade esse vídeo é muito mais sobre quem Deus continua sendo quando a vida parece contradizer tudo aquilo que a gente acreditava que ele estava fazendo. Porque, sinceramente, se eu pudesse escolher, esse provavelmente seria um vídeo que eu jamais faria. Na verdade, eu estava adiando se eu fazia esse vídeo, se eu não fazia esse vídeo, porque a gente precisa entender que existem algumas dores que a gente consegue contar, que a gente consegue abrir uma câmera e simplesmente falar o que está acontecendo. Só que existem algumas dores que ainda doem enquanto a gente tenta conseguir encontrar algumas palavras para contar elas. E essa aqui é uma delas. Eu pensei, né, se simplesmente eu continuava produzindo aqui os meus conteúdos normalmente, os meus ensinamentos bíblicos, os meus estudos, né? Falar sobre os relacionamentos, que é o que eu mais gosto de falar, sobre fé, sobre propósito, sobre a transformação na vida das mulheres, e fingir simplesmente que essa parte da minha vida aqui nunca aconteceu. Seria muito mais fácil para mim, muito mais fácil mesmo. Mas eu percebi que nós cristãos, a gente tem uma tendência muito forte, muito grande mesmo, de testemunhar somente quando as coisas terminam bem, né? E foi por isso que eu decidi ligar essa câmera hoje, porque Deus ministrou sobre isso no meu coração. Porque a gente muitas vezes espera o milagre acontecer, a oração ser respondida, a promessa se cumprir, a gente viveu felizes para sempre, para então dizer assim, ó. Olha só o que Deus fez na minha vida. Olha só o milagre que Deus fez. Olha como Deus agiu. E por favor, não existe nada de errado nisso. A gente deve sim celebrar as nossas vitórias, a gente deve sim glorificar Deus pelos milagres que ele faz. A gente deve sim contar para todo mundo sobre as promessas de Deus cumpridas na nossa vida. Mas e quando o milagre ainda não chegou? E quando a resposta de Deus ainda é um silêncio? E quando a oração que a gente fez, a gente terminou em lágrimas, chorando porque a gente percebeu que não recebemos a bênção? Será que Deus deixa de merecer a nossa bondade, a nossa fidelidade? Será que ele merece não ser glorificado nesses momentos? Foi aí que eu comecei a ter o meu coração realmente confrontado em relação a esse assunto específico da dor da perda de um bebê. Porque eu percebi que se eu só falar de Deus quando tudo termina bem, talvez eu tô levando as pessoas a acreditar que Deus é bom somente quando ele me dá algo, quando ele faz aquilo que eu quero. E não é assim que acontece. Não é isso que é a fé da Bíblia, não é isso que Deus nos ensina nas Escrituras. A fé da Bíblia nunca foi construída apenas em cima da resposta de Deus, do sim de Deus, e sim em cima do caráter de Deus. Porque as respostas mudam muito, as circunstâncias mudam muito, as estações podem mudar, a gente sabe que muda, né? Tem os ciclos aí das estações, mas Deus é imutável, ele continua sendo fiel na sua sabedoria, ele sempre permanece, a palavra dele não muda e ele não muda. Então, talvez o maior testemunho da minha vida não seja aquele que eu vou contar quando Deus colocar um filho nos meus braços. Talvez o maior testemunho esteja sendo construído agora, enquanto os meus braços ainda permanecem vazios e eu continuo sangrando por uma perda. Porque qualquer pessoa consegue dizer o quanto Deus é bom quando tudo tá bom, quando tudo acontece exatamente como ela planejou, né? Mas e na dor? Porque é realmente na dor que a gente descobre se nós conhecemos apenas as bênçãos de Deus ou se a gente conhece o Deus das bênçãos. E eu não tô gravando esse vídeo aqui porque eu superei completamente esse assunto, não. Não foi por isso. Mas porque hoje eu tô conseguindo começar a entender que existe uma grande diferença entre sofrer com Deus e sofrer sem Deus. A dor ela vai continuar existindo, sempre.
Sempre vai ter dor. A própria palavra nos diz que no mundo nós vamos ter aflições, né? Mas quando Deus está presente no meio da dor, no meio do luto, essa dor deixa de ter um lugar de morte e ela passa a ter um lugar de transformação dentro do nosso coração. Sabe por quê? Porque, sinceramente, eu nunca imaginei que um dia eu sentiria vontade de ser mãe, que eu teria o desejo de ser mãe, de construir uma família. E quem me acompanha aqui, sabe da minha história há mais tempo, pode ser que lembre disso. Porque desde que eu me conheço por gente, durante muitos anos da minha vida, eu sempre disse que eu não queria ter filhos. E eu estava convicta disso, não era algo que eu só falava da boca para fora. Era verdadeiro mesmo. Eu realmente acreditava que a maternidade não fazia parte dos meus planos, da minha vida. Hoje eu consigo entender que tudo aquilo foi aquela falta de desejo, ela só foi uma forma que eu usava de tentar me proteger também de uma dor. Era só a consequência que eu usava diante da vida de tudo aquilo que a vida tinha me apresentado. Porque quando você cresce vendo determinadas histórias, você passa a acreditar que elas são normais. E foi isso que aconteceu comigo. Eu cresci vendo mulheres ao meu redor sofrerem por causa de relacionamentos. Eu vi relacionamentos sendo destruídos por pessoas. Eu vi ausência, eu vi abandono, traições, filhos crescendo sem pais. Eu vi feridas, isso foi normal dentro da minha vida, na minha infância. A ausência da figura paterna na minha vida me marcou profundamente, profundamente a minha história. Meu pai não ter me assumido, por mais que, né, a gente aprenda a seguir a vida em frente, mesmo tendo passado por isso, existem marcas que vão nos moldando silenciosamente e vão formando como a gente passa a enxergar e a responder à vida que a gente leva. Isso acontece sem a gente perceber, sem a gente querer. E eu fui construindo aqui dentro de mim essa conclusão de que realmente seria melhor não colocar uma criança no mundo, já que ela ia crescer sem pai, que eu não queria ser mãe solteira assim como minha mãe foi, de que eu não queria ter que depender nunca de ninguém, e tá tudo ok, né? Eu realmente não acho que a gente deva depender de alguém, mas as minhas percepções ao longo do tempo depois da minha conversão realmente foram mudando. Eu também ia pensando que, talvez seja melhor realmente não construir uma família, todo homem trai, todo homem é igual. E principalmente isso ficou mais forte depois que eu vivi esse relacionamento abusivo. Essas crenças, elas ficaram mais verdadeiras aqui dentro de mim. Porque eu passei não só a enxergar o que acontecia ao meu entorno, mas eu pude experienciar isso na minha própria história. Não só aquilo que eu via nos outros, mas na minha história. Porque naquela época, naquele relacionamento, eu não sabia nem mais quem eu era. Eu tinha perdido completamente a minha identidade ao ponto de eu ser internada numa clínica psiquiátrica. E hoje eu não tenho vergonha de falar sobre isso, porque Deus não tem vergonha nenhuma da história que ele decidiu redimir. Naquela época, eu estava completamente destruída por dentro por causa de um relacionamento. E foi nesse contexto que aconteceu a minha primeira gravidez, a minha primeira gestação. E pouquíssimas pessoas sabem como eu realmente enxerguei aquele momento. Porque a gente fala sobre a perda de um bebê, é muito sensível, é muito delicado. Mas quando eu perdi aquele bebê, a sensação que eu tive foi completamente diferente da que eu tô vivendo agora. Porque hoje eu tô vivendo isso pela segunda vez. Não tá sendo mais fácil ou mais difícil, é diferente. E pode parecer difícil para algumas pessoas para entenderem isso, mas naquele primeiro momento da minha vida que eu senti isso, porque eu passei por isso, eu senti como se Deus tivesse me dado um livramento. Desculpa se isso vai parecer duro ou pesado demais para você ouvir, mas eu sabia exatamente a dor que eu estava vivendo naquele momento, eu sabia exatamente o caráter do pai biológico da criança, né? Eu conhecia o relacionamento em que eu estava, eu conhecia o estado emocional em que eu vivia e que eu iria submeter aquela criança a ser criada também. Então eu conhecia o caos que eu estava no meio dele. E olhando para trás, eu pensei, gente, isso foi o maior livramento que Deus pode ter dado, não somente para mim, mas para essa criança. E hoje, olhando para trás, eu consigo perceber perfeitamente que Deus estava começando a escrever uma história linda, mas completamente diferente de tudo o que eu imaginava. Até porque foi só depois de ter perdido esse primeiro bebê que eu realmente entreguei minha vida para Jesus e permiti
ser encontrada verdadeiramente por ele, que eu mergulhei nas escrituras para entender o porquê que eu estava passando por aquilo, por que que os meus relacionamentos sempre me levavam para aquele tipo de dor, por que que eu tinha passado por aquele sofrimento e estava realmente no fundo do poço. E foi aí que Deus começou a desconstruir todas as mentiras que eu acreditei sobre mim, sobre família, casamento, lar, submissão ao longo da minha vida. E aí que ele começou a ter autoridade ou autorização, né? Porque eu autorizei ele e fui em busca para que ele conseguisse ir curando as minhas feridas, restaurando toda a minha identidade, me ensinando que eu não precisava viver repetindo as histórias da minha família ou as histórias que eu já tinha passado na minha vida, sabe? Ele foi me ensinando que maldições hereditárias não são mais fortes do que aquilo que ele venceu na cruz. E isso aconteceu de uma forma muito natural, sem eu nem perceber. Porque o desejo de ser mãe, ele não nasceu da pressão das pessoas, ele não nasceu da urgência da hora devido à minha idade. Não. Ele nasceu primeiramente pela vida que eu queria construir a partir de Deus ter me encontrado. Eu experimentei um amor tão saudável, eu conheci um homem tão temente a Deus, e eu me senti tão segura dentro desse relacionamento que eu descobri que um amor saudável, ele tem um poder poderoso demais de despertar em nós sonhos que os nossos traumas já haviam enterrado. Porque quando o Renan chegou, ele veio também para ser uma cura, para provar que um relacionamento saudável é isso. Ele não apenas muda o presente, mas ele muda a forma com que a gente vê o nosso futuro. E aí veio o casamento. E eu acho que aqui existe um detalhe que pouca gente conhece, né? Nós não tínhamos uma data para o nosso casamento, mas aconteceu algo muito peculiar, né, que nos fez acelerar completamente os nossos planos sobre o casamento. Nós recebemos uma palavra profética sobre um bebê que ia ser gerado no meu ventre. Um servo de Deus dentro de uma igreja que a gente nunca, eu particularmente nunca tinha visitado, o Renan já tinha ido lá algumas vezes, mas era uma pessoa que não conhecia nada sobre a nossa história. Ele disse assim: daqui para 6 meses, ou seja, daquele dia para 6 meses, até dentro de 6 meses, ele via uma criança no meu ventre. Aquilo mexeu muito comigo, mexeu muito com o Renan, principalmente porque nós havíamos decidido viver o nosso relacionamento em santidade, o nosso primeiro beijo ia ser no altar, ou seja, a nossa primeira relação só poderia ser depois do casamento. Então a gente fez as contas, uma conta bem simples, né? Se Deus tinha dito aquilo, a gente também queria ser obediente. Se a gente quisesse permanecer fiel ao que nós acreditávamos, o casamento precisaria acontecer dentro de 6 meses para que essa promessa pudesse ser cumprida. E foi exatamente isso que a gente fez. Nós aceleramos o nosso casamento e organizamos tudo e casamos dentro de 5 meses. O nosso primeiro beijo aconteceu no altar, a nossa primeira relação aconteceu na lua de mel, e na lua de mel eu engravidei. E quando eu olho para trás, é impossível não lembrar daquela palavra, porque ela aconteceu exatamente como ela havia sido dita. Uma criança estava sendo gerada no meu ventre. A palavra de Deus, ela se cumpriu. E aqui veio a primeira lição que eu aprendi com tudo isso. A gente tem o costume de completar aquilo que Deus fala, né? Porque Deus disse: eu vejo uma criança. Mas o que que a gente escuta, ou o que que a gente escutou naquele momento? Eu vejo vocês tendo um bebê. E existe uma diferença muito grande entre aquilo que Deus disse e aquela frase que a gente decidiu completar como a gente queria. Quantas vezes a gente, na nossa caminhada, né, cristã principalmente, Deus fala alguma coisa e a gente decide escrever o resto da história da forma que a gente quer, né? E depois que aquilo não acontece da forma com que a gente concluiu que seria, a gente acha que Deus falhou. Mas não. Será que foi realmente Deus quem prometeu? Ou fomos nós quem imaginamos? E essa pergunta me confrontou muito, sabe? Porque Deus ele não mentiu para mim. Quem acrescentou os detalhes do que aconteceria fui eu. Deus nunca disse que nasceria um bebê, quanto tempo o bebê ficaria. Deus nunca disse como seria essa história. Deus nunca me mostrou que havia uma criança num berço. Mas ela existiu. Ela esteve aqui. Ainda que por um tempo muito pequeno, ela existiu. E outra coisa que aconteceu durante esse período, e que também me fez refletir muito, foi que diversas pessoas
sem conhecer umas às outras, vieram me contar que tiveram sonhos comigo de que eu estava grávida. Várias, várias, várias pessoas mesmo. E isso me enchia o meu coração de expectativa, mesmo antes de saber que eu realmente estava grávida, né? E hoje, depois que tudo isso aconteceu, eu parei e fui me questionar, né? Será que foi Deus quem mostrou para essas pessoas que eu estava grávida? Será que eu deveria ter buscado algum tipo de fazer um exame? Não fiz, negligenciei isso? Eu não sei. Pode ter sido Deus revelando para essas pessoas? Pode, realmente pode, porque eu realmente engravidei. Os sonhos acertaram. Mas eu também não tenho autoridade para transformar a minha experiência em nenhum tipo de doutrina. Porque existe uma geração que corre muito atrás das revelações, mas esquece de buscar o revelador das promessas, sabe? Corre muito atrás dos sonhos, das profecias, das palavras, dos sinais, mas se esquece que o maior presente nunca foi uma revelação, mas sempre foi Deus. Se aqueles sonhos realmente vieram do Senhor, eles cumpriram exatamente o propósito que deveriam cumprir, eles chegaram em mim. Eles contaram o que estava acontecendo. Talvez seja exatamente isso que Deus esteja me ensinando também. Que eu não preciso ter todas as respostas, sabe? Ou não preciso ter todas as minhas perguntas sendo respondidas. Mas sim decidir continuar caminhando com Ele, mesmo sem ter todas as respostas, mesmo sem entender o porquê que isso aconteceu. Porque a fé, ela nunca foi sobre entender tudo, né? Mas sim sobre confiar que Deus sabe de tudo. Confiar naquele que tem todas as respostas. E eu acredito que realmente Deus não se assusta com as nossas perguntas. É muito normal os cristões, ou cristãos, né, fazerem questionamentos quando a gente não entende de algo. Na Bíblia mesmo existem muitos homens e mulheres que se perguntaram por quê, né? Por que isso aconteceu? Jó perguntava por quê, Davi perguntava e não entendia os porquês, né? Jeremias, até Jesus na cruz. Citando lá o Salmo 22, ele clamou: Deus meu, por quê? Por que me desamparaste nesse momento? Então, perguntar não é falta de fé, né? Mas permanecer se perguntando durante muito tempo, sem se permitir que Deus transforme o nosso coração, isso sim pode nos adoecer. Eu digo isso porque, depois de tudo isso que aconteceu, é inevitável a gente não questionar o porquê. E talvez seja essa as mesmas perguntas que tá passando pelo coração de muita gente agora, né? Por quê? E por que que Deus fez isso? Por que depois de tudo que Deus fez, de tantos anos de cura, de restauração, por quê? Por que que Deus, depois de restaurar o meu coração, de me dar um casamento vivido em santidade, por que depois de uma palavra, por que depois de tantos sonhos, por que aconteceu isso? Existe um versículo que tem me acompanhado durante esses dias que está lá em Isaías, que responde o porquê. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. E talvez Deus tenha me dito assim com esse versículo, Amanda. Você está tentando interpretar essa história olhando só para um capítulo isolado dela, quando eu já estou vendo o livro inteiro. Hoje pode ser que eu esteja vendo somente uma perda, mas Deus já viu essa história completamente escrita por Ele, que é o autor da história. Então, quem sou eu? Então, a maior pergunta talvez não seja o porquê que Deus permitiu isso, talvez seja o que Deus enxergou nessa história que eu ainda não estou conseguindo enxergar. Eu também me lembrei de um outro texto que muitas vezes a gente usa quando tudo dá certo, né? Que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz para te fazer prosperar, não pensamentos de mal, né? Mas sim de te dar um futuro e esperança. E isso é uma promessa linda. E sabe o que mais me chama a atenção? Deus disse isso para o povo de Israel, quando esse povo ainda estava vivendo exilado, quando esse povo ainda estava no meio da dor. Ou seja, Deus não está dizendo, olhem para as circunstâncias e concluam o quanto eu sou bom. Não. E eu comecei a pensar nisso de uma forma que eu não tinha pensado antes. Eu não sei por que que Deus permitiu essa perda, mas será que existe? Eu fico me perguntando, será que existe a possibilidade de Deus ter me protegido de algo que eu jamais conseguiria saber? Será que existia caminhos dolorosos demais nessa história que somente Ele conseguia enxergar?
Será que havia dores infinitamente maiores das quais ele me livrou de estar vivendo no futuro que eu jamais vou saber? Eu não sei. Eu quero tomar muito cuidado aqui para não responder aquilo que Deus decidiu deixar em silêncio, mas de uma coisa eu sei: se existe alguém que me ama muito mais do que eu mesma, é Deus. Se existe alguém que amava muito mais esse bebê do que um dia eu poderia chegar a amá-lo, é Deus. Se existe alguém que conhece cada célula, cada parte dessa história, cada possibilidade, cada futuro do que poderia ter acontecido, é Deus. Então, quando eu não consigo descansar nas respostas, eu descanso no caráter daquele que tem todas as respostas. Jesus confiava tanto, tanto no Pai, e mesmo assim, lá diante do túmulo de Lázaro, ele chorou. E talvez você esteja assistindo esse vídeo agora e pensando: ai, de repente, se ela tivesse um pouco mais de fé, ou se eu tivesse tido um pouco mais de fé, isso não tinha acontecido, né? Mas quem foi que disse isso? Foi Deus? Ou foi a culpa que você está sentindo? Que eu deveria estar sentindo? Porque a culpa, ela sempre vem para tentar encontrar um culpado sobre aquilo que aconteceu. Mas a graça de Deus, ela nos conduz para Cristo. E a gente precisa vigiar muito para não começar a fazer perguntas erradas durante um período como esse, assim, de dor e de sofrimento. Porque a gente tende a se perguntar, né? Será que me faltou oração? Será que eu fiz alguma coisa errada e agora estou sendo castigada e punida? E quantas mulheres vivem aprisionadas por perguntas assim, né? Mas quando a gente vai para a palavra, a gente percebe que nem todo sofrimento é consequência de um erro, né? Jó sofreu, José sofreu, Paulo sofreu, todos os discípulos sofreram. Olha o sofrimento de Cristo Jesus. Então, quem sou eu para achar que a minha vida com Deus me isentaria completamente da dor? E depois de pensar muito, 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 muito sobre tudo isso, eu vi que o meu maior milagre desse período não foi ter engravidado na lua de mel aos 40 anos, depois de mais de 4 anos sem me relacionar com ninguém. Foi perceber que mesmo vivendo o luto, o meu coração ele não se afastou de Deus. E isso já é um milagre poderoso demais, demais. Porque eu vejo que tantas pessoas, elas, quando elas não recebem aquilo que elas pediram, elas se afastam de Deus, elas se esfriam, elas se esquecem de Deus. Quantas pessoas, quando recebem o milagre que elas pediram, elas também se esquecem de Deus, justamente porque aquele milagre afastou elas de Deus. E existem pessoas que perdem aquilo que elas mais amavam, que elas mais oraram, que elas mais buscavam, e elas passam a conhecer Deus de uma maneira que elas jamais poderiam ter conhecido em outro lugar. E foi aí que Deus começou a mudar completamente a minha visão sobre como contar um testemunho. Porque eu sempre achei que o testemunho era aquilo que acontece depois da vitória, depois da bênção chegar. Mas eu vi que o verdadeiro testemunho, ele precisa começar a ser contado naquilo que Deus está produzindo de nós, enquanto a gente ainda está esperando o próximo capítulo ser escrito. Eu comecei a entender completamente o motivo pelo qual Deus colocou no meu coração que eu precisava gravar esse vídeo. A minha primeira vontade era ter ficado em silêncio, mas Deus começou a me mostrar que o testemunho ele nasce sempre no meio de uma falta, de uma dor, porque é a dor que vai gerar o propósito. Tem uma frase que eu gosto muito e eu acredito muito nela, que a gente não deve nadar em tanque de tubarões, né? Contar tragédias quando a gente está sofrendo, quando a gente está sangrando. Eu continuo acreditando muito nisso. Nem toda dor ela precisa ser exposta, né? Nem todo mundo merece acessar as nossas feridas, principalmente quando elas ainda estão abertas e frescas. Eu entendo que existe um tempo em que Deus trata as coisas no secreto, só que existe uma diferença também muito grande entre despejar uma tristeza nas pessoas e oferecer esperança através daquilo que Deus está fazendo dentro de nós. Se hoje eu tô aqui passando por isso, talvez seja simplesmente porque pode ser que exista alguma mulher assistindo esse vídeo que acabou de passar por essa dor, ou que vai passar por essa dor. Talvez exista alguém hoje que acabou de sair de um consultório médico, voltando de uma maternidade sem o seu bebê nos braços, ou olhando para um quarto que já estava pronto. Talvez esteja brigando com Deus, pensando em abandonar a fé, achando que Deus realmente não existe, que não está nem aí para ela. E se Deus puder usar a minha dor
para impedir que uma pessoa desista da fé ou vire as costas para ele, então a minha dor ela já não foi em vão. Porque existe uma coisa que eu comecei a perceber. Sempre que Deus me permitiu atravessar por um vale, por uma dor muito grande, por uma perda, por um luto, eu não era mais a mesma pessoa de quando entrou nele. Que todas as vezes que eu consegui passar para o outro lado, eu tive que voltar para aquele vale. Mas a forma com que eu voltei para aquele vale foi para ajudar outras pessoas a saírem dele. Você percebe? Deus nunca desperdiça uma dor na nossa vida, uma lágrima. Deus nunca, nunca, nenhuma das minhas dores, nem do meu relacionamento abusivo, porque hoje eu consigo reconhecer mulheres que estão presas naquele lugar que eu já tive. A minha internação psiquiátrica também aconteceu da mesma forma, porque hoje eu consigo abraçar as pessoas que acreditam que já estão sem esperança, né? Pessoas que passaram por uma ausência paterna, me ensinou também que a identidade ela não nasce da rejeição humana causada por um pai humano, mas sim, nós temos uma filiação em Deus e essa é a que tem valor para nós. Então, cada capítulo que um dia fez eu me questionar o porquê que isso aconteceu comigo, sempre me transformou mais tarde em alguém que dissesse assim: agora eu entendo por quê. E tem mais uma coisa que Deus colocou no meu coração, que as nossas maiores dores são os nossos maiores testemunhos. As nossas feridas, aquilo que a gente consegue atravessar, são os nossos maiores ministérios. É o lugar onde Deus mais nos usa para derramar consolo sobre a vida de outras pessoas. E que todas as vezes que a gente busca um novo significado para a nossa dor, que a gente tenta compreender, principalmente à luz da palavra, o porquê que isso aconteceu, eu sou curada um pouco mais. Você já reparou isso? Todas as vezes que eu busco resposta em Deus para amenizar a minha dor, trazendo principalmente a luz da palavra, a luz da Bíblia, ela deixa de ser apenas uma lembrança de sofrimento e ela passa a ganhar um novo significado. É como se eu não estivesse revivendo aquilo como uma história para continuar presa nela. Eu tô ressignificando essa história, transformando aquilo que me feriu em uma fonte de vida para outras pessoas. E cada vez que eu faço isso, eu me curo mais. É como se Deus dissesse assim: eu não vou apagar o que aconteceu com você, mas eu vou te dar um propósito tão grande para isso que essa dor, ela não vai ser a última palavra. Essa dor, ela vai ser ressignificada e ela vai importar. Se ela não for só para sua vida, ela vai alcançar outras vidas. Porque quem olhava para o sepulcro fechado enxergava somente a derrota, mas Deus enxergava a ressurreição. E talvez eu olhando para essa história hoje, de repente era para eu estar pensando só num aborto, numa perda, num sepulcro vazio. Mas eu escolho acreditar que Deus ainda continua escrevendo os próximos capítulos, porque Deus ele não termina uma história no túmulo. E você pode estar justamente se perguntando, tá, Amanda, mas e se isso nunca acontecer? Se Deus nunca entregar um filho nos teus braços? Se eu nunca viver aquilo que eu sonhei, se o meu sonho nunca se realizar, se a minha oração nunca for respondida da maneira que eu imaginei? Eu pensei também muito sobre isso, porque seria muito mais fácil terminar esse vídeo aqui dizendo: ah, eu tenho certeza que logo eu vou engravidar de novo, então eu tô com meu coração em paz. Mas eu realmente não sei se isso vai acontecer, mas eu estou em paz. Então, se Deus fizer, tem uma música que diz, né? E eu amo essa música. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Então é exatamente isso. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Se Deus colocar um filho nos meus braços, eu vou glorificá-lo a Ele. Mas enquanto isso não chegar, e se isso não chegar, eu vou continuar glorificando o nome dEle. Porque a minha adoração, ela nunca foi um pagamento por uma bênção. A minha adoração, a minha rendição, o meu amor por Deus sempre foi uma resposta de quem Ele é e não sobre o que Ele poderia me dar. Porque a fidelidade de Deus, ela não começa quando o milagre chega. A fidelidade de Deus é justamente aquilo que me sustenta. Até o dia em que eu descobri que o maior testemunho, ele nunca foi aquilo que eu esperei receber. O maior testemunho foi descobrir que Deus sempre foi suficiente. Então, se você tá me ouvindo aí do outro lado, de repente foi porque você perdeu um filho, e eu quero dizer que eu sinto muito pela sua dor. Eu não conheço a sua história, não conheço a sua dor, não conheço as perguntas que você tem se feito em silêncio ou para Deus, mas eu queria que você guardasse uma única verdade no seu coração. A sua dor sim é real, mas ela não tem autoridade nenhuma
para definir quem Deus é. O sofrimento, ele pode mudar muitas coisas, mas ele não muda o caráter de Deus, Pai. E se hoje você tá e não consegue enxergar sentido na sua dor, não se culpe, isso é muito normal. Talvez Deus nem esteja te pedindo para você entender nada agora, porque a gente realmente no meio da dor, a gente não consegue entender. Talvez ele só esteja querendo dizer: "Filha, segura aqui na minha mão, porque eu conheço um caminho que você ainda não consegue ver". E talvez esse seja o testemunho que Deus queria escrever aqui desde o começo. Não apenas um testemunho de uma mulher que recebeu uma bênção, um milagre, mas um testemunho de filha que descobriu que ele continua sendo Deus mesmo na promessa, mesmo na espera, mesmo no deserto, mesmo no silêncio, mesmo na alegria, mesmo em meio da dor. O maior presente que ele prometeu foi a presença dele, e hoje eu posso mais do que nunca dizer: eu nunca tive sozinha. Ele tá comigo e ele tá com você.